Eu li 11 livros no mês de julho e hoje eu vou te contar tudinho sobre eles. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e hoje eu tô aqui pra comentar as minhas leituras do mês de julho. Vou fazer um apanhadão geral aqui, comentar sobre cada livro que eu li, as notas que eu dei, as minhas impressões deles. E assim, falando 11 livros, parece que eu fiquei o mês inteiro, né, deitada só lendo, mas eu consegui chegar nesse número porque vários livros que eu li no mês passado eram livros bem curtinhos. Isso, claro, facilita com que o número aumente. Mas a questão mesmo é se esses livros valeram a pena, se foram bons, se não foram. Então hoje eu vou destrinchar essas leituras aqui com vocês. Se você não for inscrito ainda no canal, mas estiver me assistindo, clica aqui embaixo, se inscreve. E aqui basicamente eu falo sobre suspense, literatura policial e de mistério. Eu espero que você goste e que você continue por aqui. E vamos para os lidos do mês. Fiz a leitura de O Fim Chega para Todos, livro da Evelyn Clark, que na verdade é um pseudônimo da Victoria Schwab e da Kate Clark, que resolveram escrever juntas ali o seu primeiro suspense. Aqui a gente tem um mistério que fala de 6 escritores que vão para uma ilha e eles recebem a proposta de escrever o final de um outro livro, um livro muito famoso, em troca de uma quantia em dinheiro e da publicação dos seus futuros trabalhos. Então é um final de semana em que eles vão competir uns com os outros para ver quem é que escreve o melhor final. Mas é claro, né, todos ali isolados, competindo, isso não vai terminar muito bem e é claro que em algum momento algum assassinato vai acontecer. A proposta do livro eu achei muito legal, bem divertida, eu gostei muito do início do livro. O meio do livro, eu até comentei no meu último vlog, não me pegou muito, eu acho que o meio do livro ele acaba ali sendo uma sequência de cenas que não contribuem muito para a construção da história, para a construção do enredo em si. E o final do livro, ele volta a ter um pouco de fôlego, ele volta a ficar interessante e curioso para o leitor. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive, pode ser que você sinta de outra forma. Então para mim foi uma leitura válida, não foi excelente. Eu dei para esse livro 3,5 estrelas. Eu gostei muito do início, do meio do livro eu não gostei tanto e o final eu acho que ele voltou a ficar interessante. O que eu mais gostei no livro foi toda a ambientação na ilha, os escritores isolados, a sensação de que não era possível sair de lá e tinha essa crescente de tensão, né, de como que eles iriam resolver aquela equação, se eles conseguiriam ou não escrever o final da história. Então essa parte eu gostei. Só realmente o desenrolar da trama eu acho que não foi muito bom, não foi muito bem desenvolvido. Então não foi um livro que eu amei, mas eu achei interessante e com certeza eu lerei outros trabalhos das autoras caso elas publiquem. Finalizei no mês de julho um livro que eu estava lendo bem devagarinho desde o mês de janeiro, que foi o Elizabeth, da Margaret George. Esse aqui é um romance histórico que ele fala sobre o final do reinado da Elizabeth, né? Sobre os últimos anos do seu reinado, principalmente a sua luta contra a Armada Espanhola e a rebelião irlandesa, além, claro, das lutas e brigas internas que ela precisa enfrentar ao longo ali dessa jornada. Ele é um livro que ele tem essa proposta de ser um retrato intimista da vida da Elizabeth, tentar contar um pouquinho pra gente quem ela poderia ter sido, quais seriam os seus pensamentos, as suas ações, né, como ela se na intimidade. A Elizabeth, apesar de ser, né, uma figura que é mundialmente conhecida, principalmente por causa dos vestidos, né, dos quadros que eternizaram a imagem dela para o mundo todo, ela é uma figura que a sua vida pessoal sempre foi uma incógnita e continua sendo uma incógnita até hoje, mesmo para os historiadores. Então é bem legal você ler o livro e ver essa visão da Margaret George, o que ela imaginou que poderia ter sido a vida e o processo interno da Elizabeth. Então, gente, livro muito bom, eu recomendo bastante, tá? Eu li ele bem devagarinho e no mês de julho eu li as últimas 300 páginas, então vale muito a pena, 4,5 estrelas. Li um livro de não ficção chamado Coveiras, da Juliette Cazers. Esse aqui é um livrinho onde a Juliette, ela foi atrás de algumas mulheres ao longo da história que trabalharam com a questão dos ritos funerários. A própria Juliette trabalha com isso, ela faz disso a sua profissão e ela falou que em determinado momento ela percebeu que ela não tinha modelos para se inspirar, né? Outras mulheres que tivessem vindo antes dela, porque não havia registro disso, né? As mulheres que trabalharam como coveiras, como preparadoras de corpos, enfim, que trabalharam com a morte em si, elas não foram registradas pela história, apesar de provavelmente elas terem existido. Então o que ela faz aqui é tentar resgatar essas mulheres e ela vai encontrar, sim, o registro de algumas mulheres que lidaram com os ritos fúnebres e ela escreve então esse livro. E o livro também, ela diz que é um apoio para que mulheres que tenham interesse em trabalhar nessa área realmente façam isso, porque é uma área que tem muita possibilidade e que as mulheres não devem se desanimar por preconceito ou até por um pouquinho de medo mesmo. Então ela escreveu o livro pensando nisso, foi uma leitura super interessante. Nunca imaginei que fosse ler um livro que falasse sobre coveiras e outras mulheres ali envolvidas nessa profissão, mas foi bem legal. Ele só é muito curtinho, eu queria mais, viu? Eu queria ter lido mais sobre ele. Não vou dar nota, porque eu geralmente não dou notas assim pra livros mais biográficos, né? Eu acho que se fosse avaliar a habilidade da Juliette, a narrativa dela, a escrita dela é bem boa, bem tranquila de ler, mas nota em si pro livro eu não dou, tá? Mas vale a pena, tá? É um livrinho bem curioso pra quem gosta de ler não ficção. Também li Um Apartamento em Paris, do Guillaume Musso, que é um escritor francês.
esse aqui é o terceiro livro que eu leio dele. Eu sempre acho os livros do Guillaume uma delícia de ler. Ele é sempre muito criativo, é um autor que eu gosto muito de acompanhar. E aqui nesse livro nós temos a história de duas pessoas desconhecidas que alugam o mesmo apartamento em Paris, e elas precisam decidir ali se elas vão ficar juntas no lugar ou se elas vão, né, sair do apartamento, o que vai acontecer. Porém, essa mulher, que é a Madeleine, e o homem, que é o Gaspar, eles vão descobrir que esse apartamento pertencia a um escritor que morreu um ano antes, e que existe um mistério ao redor desse escritor, porque os últimos quadros que ele pintou desapareceram. E é meio que a contragosto, os dois acabam se envolvendo em tentar descobrir o que aconteceu com esses quadros. Então eles vão investigar por conta própria. E assim, o livro é muito interessante, é muito legal, é bem no estilão francês mesmo. E a coisa mais legal do Guillaume, ele faz isso em todos os livros dele, é que ele começa o livro indo para um caminho e lá na metade ele muda para outro. E você nem imagina o caminho que ele vai tomar. Eu sempre me divirto muito lendo os trabalhos dele nesse sentido, assim, gosto bastante. Então esse aqui também foi uma surpresa muito legal, gostei dele. E pra esse aqui, então, eu dei 4 de 5 estrelas. Na ficção histórica também eu li um livro que foi A Coroa da Fênix, da Kate Quinn, em parceria com a Jane Shan. Aqui nós temos um livro que vai acompanhar 3 personagens em 1906 em São Francisco, durante o terremoto de São Francisco. Essas 3 personagens, né, é a Gemma, que ela é uma cantora de ópera, a Su Ling, que é uma costureira, uma bordadeira que vive em Chinatown, e a Alice Eastwood, que foi uma botânica, né? Ela é uma das figuras reais aqui da história. E a história, né, a vida dessas 3 mulheres vai acabar se entrelaçando antes do grande terremoto de São Francisco, que foi um terremoto que destruiu a cidade lá em 1906. Então nós acompanhamos a história das 3 mulheres antes do grande terremoto e ficamos naquela ânsia de descobrir, né, se elas vão sobreviver ao terremoto, o que vai acontecer com elas, com as suas vidas, com os seus dramas e com os seus destinos, porque elas são mulheres que buscam alguma coisa, que têm interesse em algo e que elas esperam realizar. Foi uma história deliciosa de ler, eu li bem rapidinho também, super interessada. E esse livro me fez ir pesquisar mais sobre o terremoto de São Francisco, que era uma questão histórica que eu sabia que tinha acontecido, mas eu não tinha muita informação sobre, nunca tinha ido fazer uma pesquisa mais aprofundada. E ele foi um terremoto de escala 7.9, ele é considerado um dos maiores terremotos que já atingiu os Estados Unidos, e cerca de 90% de São Francisco ficou totalmente destruído, porque houve uma combinação do terremoto com os incêndios que o terremoto causou. E essas duas coisas se alastraram, né, pela cidade e destruíram São Francisco quase inteira. Então é um assunto bem interessante e as duas autoras aqui, elas trabalham, né, elas costuram as protagonistas com a questão real. 4 de 5 estrelas. Agora um livro que infelizmente não funcionou pra mim, eu fiz a leitura e não sei, gente, pra mim muita coisa aqui nesse livro deu errado, apesar de eu gostar muito do autor e eu vou ainda ler coisas dele. É A Casa do Outro Lado, do Riley Sager. Esse livro aqui eu recebi da querida Érica. Érica, muito obrigada pelo presente. Aqui nós temos a história de uma atriz que ela perdeu o marido e a mãe dela envia ela pra ficar na casa do lago da família até que ela se recupere. Só que isso é um tiro que sai pela culatra, porque enquanto ela tá ali, ela vai beber. Ela é uma alcoólatra, então ela fica simplesmente livre pra beber o quanto ela quiser. Enquanto ela tá ali, ela vai conhecer os seus novos vizinhos, que é um casal muito famoso. A menina é uma ex-modelo, muito bonita, muito famosa. E ela começa ali a ter um relacionamento com essa mulher, a conversar, até o momento em que ela, com o seu binóculos, ela fica olhando pra casa do outro lado do lago e ela vai perceber algumas cenas meio estranhas até o dia que a vizinha desaparece. E ela começa a levantar a hipótese de que o vizinho tenha matado a esposa. Uma coisa meio A Janela Indiscreta. E assim, até esse momento, o livro tava legal. Não era uma novidade, mas tava legal. Tava interessante, tava curioso. Até que o autor, ele escolheu uma questão narrativa, que eu não vou contar pra vocês o que é, porque é um spoiler, mas particularmente eu não gostei. Eu acho que não foi muito bem trabalhado, não foi muito bem conduzido. Isso acabou fazendo com que eu não gostasse do desfecho da história. Teve outras questões aqui narrativas, a repetição de algumas palavras, que eu achei que foi uma coisa um pouco estranha para um livro do Riley, que é um livro que eu sei que passa por muitas pessoas antes de ser publicado. Então, infelizmente, a minha experiência com essa história não foi boa e eu dei para esse livro 2,5 estrelas, que significa que ele é um livro razoável para mim. Fiz a leitura de 2 Dark Side aqui da coleção Elas no mês de julho. O primeiro foi o Não Ela, da Mary Kubica. Gostei bastante desse livro, ele é um suspense bem interessante, suspense psicológico, e fala sobre uma família em que o pai e a mãe serão assassinados, né, numa cabana de férias, e quem investiga a história é a irmã do homem morto, a Courtney. E não só isso, a sua sobrinha desapareceu na noite dos assassinatos, então nós temos um duplo mistério ali acontecendo. Quem teria matado o casal e o que teria acontecido com a sobrinha. Nós temos aqui 2 narrativas que acontecem, né, ao mesmo tempo, a gente vai tentando entender ali a imagem, né, de tudo que aconteceu. É um
livro bem interessante, fácil de ler, super rápido, o mistério é gostoso. O final eu achei muito bom, gostei bastante do final. O desenvolvimento do livro teve alguns momentos em que ele me perdeu um pouquinho, mas assim, nada muito preocupante, eu ainda gostei. E o final eu gostei mais. Esse livro é baseado em um caso real, eu expliquei tudo isso na resenha que eu fiz sobre ele, depois você vai lá assistir. E pra esse eu dei 4 de 5 estrelas. Outro livro da coleção Elas que eu li no mês de julho, e esse aqui eu gostei muito mesmo, tá? Foi O Retorno de Ellie Black, da Emiko Jean. Esse livro belíssimo aqui, a capa linda. Aqui nós temos o caso de uma garota chamada Ellie Black, que ela vai desaparecer e 2 anos depois ela simplesmente volta. Ela aparece no meio de uma floresta, bastante debilitada. Ela é entregue então pra polícia, eles levam ela pro hospital e quando a investigadora aqui, ela é encarregada de conversar com ela, a Ellie se fecha. Ela não quer falar sobre quem a sequestrou, ela não quer dar detalhes sobre quem teria levado ela. Isso, claro, torna a situação toda muito complicada. E essa investigadora vai descobrir que talvez esse rapto da Ellie tenha a ver com o desaparecimento de outras meninas ali da região. Então o caso acaba ganhando contornos mais dramáticos ao longo da narrativa, mais intensos. E eu gostei muito desse livro porque ele tem uma pegada emotiva que me agradou bastante. Ele é um livro que ele fala bastante sobre o pós o crime, né? Sobre o que acontece emocionalmente com as pessoas envolvidas em um crime. Com a vítima, com os pais da vítima, com os vizinhos, com as pessoas ao redor. Como é que essas pessoas vivem a vida delas? Como é que elas seguem o dia a dia delas depois de uma coisa que acontece? Depois de uma questão triste como essa, né? O sumiço de uma garota ou o assassinato de alguém. Como é que as pessoas vivem o seu dia? E o livro fala bastante disso, eu achei bem interessante. Eu acho que é legal quando os livros trazem esse lado mais emotivo dos crimes, então curti bastante. Esse aqui eu daria um 4,2, 4,3, se o Scooby tivesse uma notinha mais quebrada, sabe? Então eu gostei bastante. E esse aqui é o primeiro livro de suspense dessa autora. Ela já escrevia outros gêneros literários e eu achei que a estreia dela aqui foi excelente. Eu espero que ela continue escrevendo livros de suspense para adultos. Eu acho que ela já se saiu muitíssimo bem nesse primeiro livro, na primeira tentativa. Espero que ela não pare por aqui. Outro livro que eu li, bem curtinho, mas interessante, foi O Meu Nome é Francisca, da Mari Del Priore, que é uma historiadora brasileira. Aqui, ela vai falar sobre a história da Chica da Silva, né, da Francisca da Silva, como se estivesse sendo contada pela própria Francisca. Então, ele é um relato ficcional, um biográfico ficcional da Francisca, onde ela vai contar um pouquinho da sua infância, da sua vida, dos seus filhos, como é que ela viveu, qual que era o seu dia a dia. Ele é um relato curtinho, ele tem 100 páginas, mas ele traz alguns insights bem interessantes, tá? Eu acho que se você não sabe nada sobre a Francisca da Silva, se você não tem nenhum conhecimento sobre a figura histórica, essa aqui pode ser uma boa porta de entrada para você começar a se interessar por ela e saber um pouquinho mais sobre o seu tempo, né? O momento em que ela viveu e a sua história, tá? Bem interessante. Então fica a dica aqui para vocês. Li um queridinho meu, aliás, foi uma releitura que eu fiz, que foi A Mulher de Preto, da Susan Hill. Esse é um livro de 1983, que é considerado um clássico moderno dos livros de fantasma. Aqui a gente tem a história do Arthur, que é um advogado, que ele sai de Londres, vai pro interior para cuidar do espólio de uma viúva. Só que quando ele chega lá, ele descobre que essa mulher morava numa casa misteriosa que fica num brejo e ele tem que passar a noite lá para poder mexer nos documentos dessa mulher e nos papéis dela, organizar tudo. E só que assim, ele vai ver uma mulher de preto, uma mulher misteriosa, que assim, tem uma aparência bem assustadora. E ao longo da noite, enquanto ele estiver nessa casa lá no brejo, ele vai passar por fenômenos ali sobrenaturais nessa mansão que vão colocar as crenças dele à prova. É um livro delicioso, ele é bem curtinho, eu sempre indico, né, leia no Halloween, leia ele à noite, eu acho que ele tem o clima mesmo, assim, de história de fantasma. Gostei demais, assim, a releitura foi muito boa e essa edição do Dark Side está simplesmente deslumbrante. É uma edição toda ilustrada com estilogravuras, então realmente edição de colecionador, vale a pena ter na estante. 4,5 estrelas de 5. Outro livro que eu li, mas infelizmente também não funcionou muito bem pra mim, foi o Bochica. Eu estava com altas expectativas pra esse livro, eu estava esperando amar, assim, muito, mas não aconteceu, tá? Eu achei ele uma leitura interessante, mas algumas coisas eu acho que não alcançou o que eu imaginava que ele poderia alcançar. Aqui nós temos uma narrativa gótica que se passa em Bogotá, da década de 20, onde a gente conhece a Antônia. Antônia é uma jovem professora que dá aula no internato e ela tem uma história trágica na família porque a mãe dela acabou tirando a própria vida na mansão onde ela e o pai moravam alguns anos antes. E ela acha que talvez essa mansão esconda algum segredo, alguma questão sobrenatural. Ela vai acabar voltando para essa casa e ali ela vai começar uma investigação para descobrir se tem algo na casa que causou a morte da mãe dela. E assim, eu acho que a ideia do livro ela é muito mais legal do que a execução. Eu acho que a execução do livro aqui deixa a desejar um pouquinho, pelo menos no que eu esperava. Talvez por
ser o primeiro livro da autora, algumas coisas ainda podem ser amadurecidas. A ideia é legal, eu gostei porque ela fala um pouquinho sobre a questão dos muiscas, que é esse povo pré-colombiano, as lendas envoltas ali na casa, achei isso interessante, mas a execução do livro deixou um pouquinho a desejar mesmo. Eu acho que é um texto que ele poderia ser amadurecido, melhor trabalhado, talvez melhor revisado. E aqui, gente, eu tô falando do texto original da autora, tá? Não tô falando da tradução do livro aqui pro Brasil. E a Faro sempre faz um trabalho excelente, maravilhoso, não posso reclamar. A questão aqui é no texto primário da autora mesmo. Inclusive, eu fui ler algumas resenhas lá no Goodreads e vi que lá o pessoal também tinha as mesmas reclamações que eu sobre o texto da autora, o texto primário dela. Então, assim, eu acho que é uma autora que ainda tem muito a nos entregar. Vou ficar esperando novos trabalhos dela. Com certeza eu vou ler mais algum livro. Eu achei que a ideia, assim, o que ela traz na história é muito interessante. Só falta um pouquinho de experiência pra botar isso pra fora, sabe? Mas mesmo assim, se você tá procurando um livro leve, fale sobre essa coisa das casas assombradas, traga um pouquinho dessa história da Colômbia, do sobrenatural ali na Colômbia, pode ser que você goste, tá? Eu sempre digo pra vocês que experiência de leitura é experiência individual e que a minha experiência não pode ditar a tua experiência do outro lado. Eu posso te contar o que eu achei e como funcionou pra mim, mas eu não posso te dizer que isso não vai funcionar pra você. Então, se você tem esse livro em casa, faça a leitura, aproveita, eu espero que você goste. E se a Dona Carolina publicar mais alguma coisa, com certeza eu vou ler. Lembrando que eu vou deixar então o link para esses livros aqui embaixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem alguma compra através dos meus links, vocês ajudam muito o canal. Se inscrevam, deem um like, deixem um comentário. Eu adoro conversar com vocês aqui nos comentários. E se possível, dê um hype também. E se você quiser ter acesso a materiais exclusivos ou ter acesso antecipado aos meus vídeos, é só você se tornar membro, tá? Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.